Iniciaremos agora a resolução de mais uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2025, caderno 5, amarelo, questão 159, caderno azul, questão 160, caderno verde, questão 164 e caderno cinza, questão 155. Um recipiente tem formato que faz com que, ao ser enchido com água com uma vazão constante, a distância d da lâmina de água ao tampo da mesa em centímetros aumente em relação ao tempo t em minuto de acordo com uma função do tipo d é igual a k mais tangente de p mais t mais m. Então, nós temos aqui o tampo da mesa, a lâmina de água, o tempo vai passando e eu vou enchendo aqui a lâmina, vou enchendo o recipiente. Sendo os parâmetros K, P e M números reais, para T variando entre 0 e 4 minutos. Então, o T vai variar entre 4 e 0 minutos. Conforme ilustrado na figura, na qual estão apresentadas as assíntotas verticais da função tangente utilizada na definição de D. Então, eu tenho uma assíntota vertical aqui e eu tenho uma assíntota vertical aqui. O que é uma assíntota? São retas que são construídas de tal forma que a curva ela se aproxima da reta assíntota, mas não toca. Então, a função tangente ela vai se aproximar desta reta aqui no ponto 5 mais 2π sobre 2, mas não toca. E também vai se aproximar da reta vertical no ponto x, 5 menos 2π sobre 2, mas não toca. A curva ela está delimitada por essa região, mas não toca a assíntota vertical nem à direita nem à esquerda. Essa é a característica de uma função quando você apresenta uma reta assíntota. A curva se aproxima, mas não toca a assíntota. Então, o que ele deseja? A expressão algébrica que representa a relação entre D e T é. Então, eu tenho aqui a expressão D, sendo essa função tangente, e ele quer saber qual é a relação entre D e T. Vamos lá. Primeiro ponto a ser observado é que eu só tenho da curva o ponto 5 menos 2π sobre 2, 5 mais 2π sobre 2, que são as referências de assíntotas, e na curva ele deu o ponto T 2,5 e D 30. Então, obedecendo a qualquer função que você trabalhe, a qualquer equação que você trabalhe, se pertence, satisfaz a condição D igual a K mais tangente de P mais T mais M. Então, se eu substituir o valor de T por 2,5, eu tenho que achar o D igual a 30. Essa é a saída mais simples, você tomar o valor 2,5, substituir nas opções e encontrar o correspondente a 30. Então, para essa questão especificamente, eu tentaria a primeira solução dessa forma. Substituiria valores de x aqui, na realidade valores de t, e encontraria D 30. Onde tiver a correspondência, como pertence à curva, seria a solução. Então, se você observar o item A, tomando t 2,5, se você quebrar aqui, 2,5, aqui é menos 2,5. Se eu quebrar o denominador, vai ficar 2,5 menos 2,5, que vai dar 0, e menos vezes menos vai dar mais. 2π dividido por 2 vai dar 30π. Então, eu teria mais ou menos isso. Tirando o MMC também é possível, porque 2,5 é 5 meios. Então, a forma como você vai resolver vai depender de como você se sentir mais à vontade. Simplifica o 5 com 5. Então, fica 2π dividido por 2 dá π, vezes 30 vai dar 2,5 mais tangente de 30π. A tangente de 30π ela é congruente à tangente de 2π.
é um arco maior que uma volta, eu dei 15 voltas e eu parei no 2π. Então, se você considerar o ciclo trigonométrico, eixo dos cossenos, aqui eu tenho o eixo dos senos e aqui eu tenho o eixo das tangentes. A tangente do zero é igual à tangente de 2π, que é zero. Eu não tenho aqui no eixo das tangentes nenhum segmento quando eu estou no zero ou no 2π. Então, isso aqui dá zero. Logo, o meu D vai dar 2,5. Ele tem que dar 30. Então, o item A não é, porque tem que dar 30. Então, eu eliminaria o item A. Repito, é uma solução simples para você matar a questão sem perder o tempo que ela de fato exige. No item B, se você considerar T 2,5, 2,5 mais 2,5, que é 5 mesmo, vai dar 5. 5 vezes 30 vai dar 150. Então, eu teria 4 mais tangente de 150. Se você tomar aqui no ciclo trigonométrico, rapidamente, de 0 a 90, de 90 a 180, 150 está mais ou menos por aqui. E a tangente de 150 é um valor negativo. Então, isso aqui jamais daria 30. Então, eu já eliminaria o item B. O item C, se você substituir o T por 2,5, vai ficar 2,5 mais 5 meios mais 2π sobre 2 dá π. Então, 2,5 mais 2,5 vai dar 5 vezes 2,5 mais π. Essa tangente aqui não vai dar zero. Então, eu já eliminaria o item C. O item D ficaria 2,5 menos 5 vai dar menos 2,5, dividido por 2 vai dar menos 0,5, vai dar um valor negativo, vai dar um valor de tangente negativo, que também não se anulará. Então, tentando o item D, não dá zero a tangente. E para dar 30, esse valor aqui teria que dar zero. Só resta o item E. Vamos testar. O item E, 2,5 menos 2,5, porque 5 meios é 2,5, dá zero. 0 vezes meio dá zero. Tangente de zero aqui ó, é zero. 0 mais 30 é 30. Então, no vestibular, eu resolveria desse modo. Porque é uma solução, ela é válida, a prova é ABCDE, então é uma solução válida. Mas se você quiser resolver a questão usando as propriedades da tangente, da função tangente, a solução ela seria mais ou menos nesses moldes aqui. Quando a gente tem uma função tangente, ao contrário da função seno e cosseno, que são funções periódicas, mas não tem limitação, a função tangente ela tem duas limitações. Por quê? Porque eu não estou definindo, eu não tenho como definir a função tangente, considerando que a função tangente é o seno dividido pelo cosseno, quando eu tenho 90 graus ou múltiplos de 90 aqui em cima ou embaixo. Por exemplo, eu tenho tangente de 0 é 0, tangente de 90 não está definido. Se eu pegar um K inteiro e somar mais π, ela vem aqui para baixo. A função na primeira volta de 270 graus, 3π sobre 2, também não está definida. Se eu andar mais π, eu venho para cá. Novamente não está definida. Se eu andar para cá, eu novamente não tenho como calcular tangente. Então, a função tangente ela tem umas limitações. É por isso que existe a assíntota vertical e a assíntota horizontal. Porque o gráfico vai se aproximar dos valores das assíntotas, mas não vai tocar. Então, quando eu vou partindo do 0 até 90, a função ela vai crescendo, 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 mas quando chega no 90 ela não está definida, ela se aproxima do 90. Então, a função tangente tem essa característica. À medida que eu vou crescendo o ângulo no primeiro quadrante, eu vou aumentando a tangente. No terceiro quadrante, do mesmo jeito. À medida que eu vou aumentando o ângulo, eu vou aumentando a tangente. Já no segundo e no quarto quadrantes, à medida que eu vou percorrendo o segundo quadrante, a tangente ela vai assumindo valores negativos, mas ela continua crescente. Então, a função tangente ela sempre é crescente. É uma característica da função tangente. E como é que é o gráfico da função tangente? Eu tenho a partir do zero
o valor 0. Do 0 até o 90 ela vem crescendo. É uma função crescente, do 0 até o 90. Se eu tomasse a partir do 90, eu teria um arco aqui. Mas vamos criar um ponto de inflexão aqui para inverter a curva. E eu vou agora andar no sentido horário. Então, se eu venho aqui do 0 até o menos π sobre 2, aqui eu venho do 0 até o π sobre 2, sentido anti-horário, no sentido horário eu venho do 0 até o menos π sobre 2. O que vai acontecer? Eu vou continuar com a função crescente, de tal forma que aqui eu completo o ciclo, no menos π sobre 2 e no π sobre 2, são as duas assíntotas, e ela parte da origem. Então, o que eu tenho para a função tangente geral? A função tangente ela é do tipo A mais B tangente de cx mais D. O A vai subir ou descer a função. Então, se o A for 5, esse gráfico sobe por 5. Se o A for menos 2, esse gráfico desce por menos 2. O B vai variar a abertura da curva, se ela vai ser mais ou menos acentuada, vai depender desse coeficiente B. O C é o coeficiente que dá o período da função. Nesse caso específico, o período, para ela fazer toda uma volta entre o menos π e o π, é só eu pegar π sobre 2 menos π sobre 2, vai dar 2π sobre 2, o período aqui é π. Então, a cada π, ele vai repetir esse gráfico. Se eu copiar e colar à direita, a partir do π sobre 2 eu tenho o mesmo gráfico. Então, aqui é o período. E esse D vai dar o deslocamento da função ou para a direita ou para a esquerda. Se eu tiver um valor de D positivo, se eu igualar cx mais D a zero, ela vem para a esquerda. Se eu tiver um valor de D negativo, se for cx menos um valor de D, considerando D maior do que zero, ela vai se deslocar para a direita. Então, o A sobe ou desce a função, o B abre ou fecha, aumenta ou diminui a abertura da curva, o C dá o período da função e o D o deslocamento para a direita ou para a esquerda. Então, se a gente considerar a função f de x igual a tangente de x, o A é 0, então ela parte da origem, o B é 1, aqui é 1, o C é 1 e o D é 0. Então, ela não tem deslocamento vertical nem deslocamento horizontal. Mas se você considerar a questão, o que ele diz nas opções lá, né? Aqui, ó, que o ponto de inflexão, ou seja, onde a curva inverte o sentido, aqui eu tenho um ponto de inflexão, a curva ela estava com essa característica e ela inverteu. Nesse ponto de inflexão aqui, esse zero, ele subiu 30. Então, o meu A é 30. Eu já sei que o A é 30. Então, de cara, eu já elimino A, B e C. Porque ela partiria do zero, se fosse A zero, mas ela, no ponto de inflexão, ela está no 30. Então, ela é uma curva que passa aqui, no A30. Eu já eliminaria A, B e C. Mas o que acontece? O período dessa função é π sobre c. Mas como é que eu determino o período? Quando eu pego dois pontos que estão exatamente nas assíntotas, porque se eu plotar aqui, se eu copiar e colar à direita ou à esquerda, eu tenho um gráfico se repetindo. Então, aqui as assíntotas, elas limitam o período. Então, o período vai ser de 5 mais π sobre 2 sobre 2 e 5 menos 2π sobre 2. O período, se eu pegar este menos este, eu tenho o período da função. Então, se eu pegar mais com menos dá menos, 5 mais 5 dá 0, menos vezes menos dá mais 2 mais 2 dá 4π sobre 2, então o período é 2π. Só que o período é π sobre c. Então, se o período é 2π, simplificando o π com π, eu tenho que 1 sobre c é 2, portanto, o c é meio. Esse coeficientezinho aqui, ó, é meio. Então, eu ainda não sei se é a D ou a E. Ainda fico na dúvida. Então, eu vou ter que analisar o outro parâmetro. Qual é o outro parâmetro? É o parâmetro D. Se eu fizer Cx mais D igual a zero, eu vou saber o deslocamento para a direita ou para a esquerda. Porque se eu considerar o D positivo, se eu tiver D, aqui vai ficar menos D. Se eu tiver menos, aqui vai ficar mais D. Então, eu sei que o D vai ser menos Cx.
Só que o C eu já achei que é meio. E o X, na realidade, ele está funcionando como T. Então, quem vai ser o meu D? Vai ser menos o C, que eu já encontrei que é meio, vezes o T, que é este ponto aqui, 2,5, que também é 5 meios. Então, 5 meios vezes meio vai dar menos 5 quartos. Portanto, eu desloquei a função para a direita, se eu tenho um D negativo, eu desloquei para a direita, de menos 5 quartos. Se eu multiplicar, ó, meio vezes T dá meio. Meio vezes T dá meio T, né? Então, aqui não tem alteração. Meio vezes menos 5 dá menos 5 meios. Meio vezes menos 5 meios dá menos 5 quartos. Então, o D é menos 5 quartos. Desse modo, a opção é o item E. Entendeu? Uma questão muito interessante. Qual a maior dificuldade dessa questão? É você se perder na leitura. Então, se você desconsiderar a leitura e imaginar apenas uma função tangente normal, que é uma das características do Enem, ele cria situações reais a partir disso ele te faz algumas perguntas. Então, se você desconsiderar todo esse aparato de texto, que tem uma taça, que tem uma lâmina, e você considerar apenas a função tangente, na realidade é uma questão sobre gráfico de função tangente, apenas isso. Questão muito interessante, bem elaborada, e eu espero que você tenha entendido a minha solução e gostado. Até a próxima, forte abraço, obrigado se chegou até aqui, valeu!